Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma semana de conversas aqui em outros500.com, mais precisamente o seu Instagram Outros500 Oficial. Eu sou o Dimas Vilas Boas e a partir de agora, dentro dos próximos 30 minutos, um pouco menos ou um pouco mais, te faço companhia neste que é o Outros 500 Entrevista, a sua programação quase que diária que traz informação, entretenimento e muito conhecimento para o seu dia a dia e para a sua vida. Antes de mais nada, deixa eu já explicar, já tinha falado alguns dias atrás, mas quero retomar aqui para vocês, que durante esta semana e na próxima a gente vai ter aí uma maratona, um intensivão só sobre saúde. A gente vai falar bastante sobre vários temas ligados à saúde, saúde do corpo, saúde da mente, enfim, bastante conteúdo de extrema qualidade para você que está aí do outro lado da tela. E sem mais delongas, eu quero contar para você sobre o assunto de hoje e o meu convidado de hoje. Hoje a gente vai falar sobre tratamentos a laser. Você que porventura fez uma tatuagem em algum momento da sua vida e se arrependeu, quer remover essa tatuagem, ou você que tem uma mancha indesejada, não sabe se consegue, se pode remover ou não, e até mesmo verruga, sabe aquelas verrugas que você olha para ela e fala, o que você está fazendo aqui? Pois é disso tudo que a gente vai falar hoje, além de novidades, tendências aí neste mercado específico, né, de remoção de tatuagens, remoção de manchas, enfim. A gente vai entender sobre esse assunto com o meu convidado de hoje, que é o Dr. Cláudio Roncati. Deixa eu colar aqui a biografia dele para te contar quem ele é. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também é perito do INSS. Ele é formado em medicina em 1976 pela Santa Casa de São Paulo. Tem título de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Associação Médica Brasileira em 1980. Além aí de um currículo extenso de muitas especializações neste assunto de cirurgia plástica, de tratamentos a laser. Bom, acredito que ele já está por aqui. Se eu vi direitinho, sim, ele está por aqui. Então eu vou chamá-lo, a gente passa a dividir a tela a partir de agora. Você que está aí do outro lado da tela pode participar também, pode mandar sua pergunta ou sua interação. Acima de tudo, recomende esse nosso bate-papo, traga mais pessoas, principalmente aquelas que têm dúvidas sobre o assunto, para interagir e participar ao vivo com a gente. Por último, não menos importante, devo lembrar a você que está aí do outro lado. Essa conversa acontece ao vivo, mas você pode assistir quando e onde quiser. É só acessar o nosso feed, Outros 500 Oficial, que você encontra essa e todas as outras conversas que a gente faz por aqui. Deixa eu chamar então o Dr. Cláudio e dividir a tela. Vamos aguardar então o Instagram colocar a gente junto aqui. Olá, doutor, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Como é que vai, meu amigo? Por aqui tudo certo. E aí? Aqui também tudo certo. Minha iluminação aí tá boa para você? Tá me enxergando bem? Tá ótima. Te vejo bem, te ouço bem, o retorno tá muito bacana. Muito obrigado. Por aí tá tudo certo também? Consegue me ver, me ouvir bem? Vejo bem, te ouço bem, Dimas, tá tudo bem por aqui. Muito obrigado. Maravilha. Doutor, em primeiro lugar, quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade em abrir um espaço aí na sua agenda para falar desse assunto que, por diversas vezes, a gente não tem o conhecimento devido e acaba ficando na dúvida, né? Se o que é possível fazer, se pode, se não pode, principalmente quando a gente tem algum arrependimento, né? As tatuagens que eu digo. Eu é que tenho que te agradecer pela oportunidade, não é? Muitas vezes, de fazer exatamente o que você disse. Esclarecer. Se eu conseguir hoje, através da sua audiência, da sua maravilhosa penetração aí, especialmente nas regiões onde eu estou sabendo que você tem uma grande audiência, alertar as pessoas, né, do que os lasers podem fazer, do que eles não devem fazer, do que a pessoa deve procurar, de
como procurar e como agir, eu vou ficar bastante satisfeito, porque você vai ver que as respostas serão bastante feitas de maneira de atingir o alcance do leigo em medicina, para que ele entenda perfeitamente bem e que traga algum benefício esta prática aqui, não é? Então, eu que agradeço. Perfeito, perfeito. Imagina, estou muito feliz pelo nosso encontro. E entre tantos assuntos que a gente poderia falar, eu acho que não tem como a gente começar esse nosso bate-papo sem pensar naquele que é um dos mais recentes e que mais chamou e ainda chama a atenção da mídia, que é aquele caso da moça, da jovem que teve o seu rosto cruelmente tatuado pelo namorado, ex-namorado, inclusive aqui da minha região, de Taubaté, próximo a São José dos Campos, e que gerou aí uma revolta no Brasil inteiro. E, entre outros assuntos, foi colocado aí à tona, né, o poder da remoção das tatuagens, até que ponto conseguiria remover, como é que seria esse processo, o quão difícil e doloroso seria para essa jovem. Claro que a gente não vai entrar nesse caso específico, até porque não é essa a intenção, mas para a gente já abrir aí a nossa conversa. Quando a gente pensa em tatuagem, principalmente quem se arrepende, é possível remover? Como é que o laser funciona nesse tipo de trabalho? Quais são aí os prós, os contras desse tratamento, né, de certa forma? Não, de certa forma, não. Corretissimamente você está dizendo. É um tratamento mesmo, né? Toda vez que entra um paciente com uma tatuagem, eu digo que a tatuagem vai ser apagada. A visão dela será diminuída. Eu só não sei, no primeiro dia que o paciente, até quantos por cento será diminuída. Ah, então o senhor não sabe? Não, não sei. Eu vou ver isso, eu vou observar isso no transcorrer das sessões, né, com laser. Então, por exemplo, o laser de neodímio IAG, né, que é um laser que é o laser que penetra mais profundamente na pele. Ele irá apagar as tatuagens à medida que o paciente vem fazendo as sessões. Então, eu terei facilidades com tintas pretas feitas por tatuadores, que eles usam em geral nanquim, e o laser vai atrás dela e vai apagando. De que maneira? Ele quebra a molécula, ele quebra a partícula da tinta, de maneira que ela fique pequena e os estiócitos vão lá, fagocitam essa tinta e levam embora. Então ele vai apagando gradativamente a tatuagem. Quem quiser tirar uma tatuagem em uma sessão, não vai conseguir, é uma bobagem. Ah, existe alguma tatuagem que o senhor já tirou em 2 sessões? Existe, mas isso é uma exceção, né? A regra, o que que é? Várias sessões de lasers, mais fácil para as tatuagens mais escuras, mais próximas do negro, mais difícil para as tatuagens claras, mais próximas do branco. Então, terei maior número de sessões com um amarelo do que com um negro, mas todas as tatuagens serão apagadas. Em que porcentagem vai depender da resiliência do paciente em continuar, né, fazendo as sessões e do tratamento, da forma como o médico age, do laser que ele tenha. Aí as pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir depois, logo já vão pensar assim: isso vale independente do tamanho ou da região? Ou existem certas regiões do corpo em que o tratamento tem que ser feito com mais cuidado ou que há algum tipo de restrição? É uma excelente pergunta, né? Qualquer leigo, não precisa ser um médico, um especialista em pele ou cirurgião plástico para saber que nós temos peles em regiões distintas, de espessuras e de composição distinta. Por exemplo, a pele do nariz é uma pele espessa, lotada de cistos, de glândulas, né? Que faz parte da textura nasal. A pele da pálpebra já é uma pele fina, né? Tem praticamente 1 milímetro de espessura, né? Então eu preciso, sem dúvida alguma, e o Dimas e todos que estão nos assistindo vão entender, ter um pouco mais de cuidado ao tirar uma tatuagem da pálpebra do que tirar uma tatuagem, por exemplo, do nariz ou do mento aqui, né, do queixo. Então, sem dúvida nenhuma que a sua pergunta é totalmente boa, bem-vinda, e explica
por que que eu terei mais dificuldades, terei que fazer mais sessões, por exemplo, numa pele da espessura da pálpebra, né? Do que numa pele da espessura do nariz. No nariz eu posso dar um pouco mais de carga no laser, né? Ou seja, ter o efeito colateral indesejado, que é a queimadura, porque eu sei que a pele vai aguentar mais, do que na pálpebra. Perfeito. Respondi? Respondeu, claro. É, agora, saindo um pouquinho do assunto tatuagem, né, e abrangendo um pouco mais esse nosso bate-papo aqui. Já faz algum tempo, algum bom tempo, por sinal, que esse assunto, né, tratamentos a laser, vem sendo falado, sobretudo agora aí com as redes sociais, acho que explodiu, né? Seja pelo lado estético, obviamente, mas também pelo lado clínico. A gente sabe que tem várias tendências, tem muita procura por esses dois pontos. Aí eu queria saber justamente quais são, melhor dizendo, as vantagens da gente utilizar o laser do ponto de vista estético. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a parte clínica. Aí a gente pode entrar também na questão de remoção de manchas, verrugas e até outros pormenores aí e que você queira acrescentar também. Mas pensando primeiramente do ponto de vista estético, quais são as vantagens? Por que essa procura tão grande? Então, Dimas, é interessante, né, a sua pergunta aí. Para você ter uma ideia, quando o Max Planck, lá em 1907, fez a experiência na caixa negra e chegou à conclusão que havia uma emissão de fótons, né? Quando o Einstein provou o efeito fotoelétrico, que uma luz incidindo no metal movimentava um amperômetro, quer dizer, tinha uma corrente ali, o que, que era aquilo? Eles não sabiam. Aquilo eram fótons, né? Quer dizer, provavelmente eles sabiam, eles só não conseguiam provar, né? Que eram tão inteligentes que talvez soubessem. Então, o que, que aconteceu nesse tempo todo, até chegarmos em 2020? Ora, na década de 60, se conseguiu a primeira emissão laser. Então, só para você ter uma ideia, alguém perguntou para o professor que conseguiu, mas para que serve isso aí? Então, hoje, se não fossem os fótons, se não fosse a luz laser, se não fossem as luzes pulsadas, se não fosse a radiofrequência, você não teria cartão de crédito, você não teria esse celular aqui que nós estamos falando, você não teria caixa eletrônico que leitora ótica, né? E por aí afora. Elevador, que a porta para quando você põe a mãozinha ali para não te esmagar. Então, isso foi uma grande evolução. Hoje, o que, que nós temos? Por exemplo, você, qual o benefício? Você tem, por exemplo, uma verruga no nariz. Você fala, pô, não vou tirar, que vai ficar uma cicatriz. Né? Você vai, dependendo do tipo de verruga, dependendo da profundidade dela, eu posso tirar com laser e deixar nenhuma cicatriz. Isso é interessante para as pessoas? Claro que é. A face é a nossa primeira apresentação para a sociedade, né? Então a gente precisa ter essa face limpa, essa face sem cicatrizes, sem coisas que chamem demais atenção. E por aí vai, né? Se você pensar, por exemplo, nos pigmentos endógenos, porque a tatuagem é um pigmento exógeno, eu coloco na minha pele porque eu quero. Agora, os pigmentos endógenos, né? Especialmente aquelas mulheres muito morenas que tomam sol ou engravidam e criam aquelas manchas, em geral na face, né? Mas em todo o corpo, você pode imaginar, que são os melasmas, que são as melanoses, que são as dermatites actínicas, né? Causadas pelo sol, pelo ultravioleta do sol. Eu consigo, com uma sessão de laser, apagar isso, né? Com uma pequena anestesia local, e ali naquele local não fica marca absolutamente alguma. Né? Por sinal, voltando um pouquinho para as tatuagens, muitas tatuagens já foram tiradas, né? Aqui na nossa clínica, em tantas outras por aí, onde você olha a foto de antes, aquela tatuagem muitas vezes gigante, né? Metade de um tórax inteiro, num braço inteiro, e você olha depois de tantas sessões, N sessões, não sei quantas, e você fala, não, não é possível que seja o mesmo braço, que seja o mesmo tórax. E você não vê mais absolutamente nada, e nem o efeito colateral do laser,
quando isso é bem feito e bem conduzido. Doutor, você falou uma palavra agora que muita gente pode pensar e muitas vezes até não prosseguir com a ideia de fazer um tratamento a laser por conta desse, entre aspas, preconceito. Efeito colateral. Aí agora eu quero até abrir um pouco aqui dentro da nossa linha que a gente estava seguindo para tocar nesse ponto. É muito Independente para remoção da tatuagem, ou algum tipo de mancha, ou verruga, tem efeito colateral? Tem perigo? Tem risco? Qual é o tipo de informação que a gente precisa ter antes de falar, vou fazer, mas será que eu posso fazer? uma boa, grande pergunta. Então vamos começar do laser de gás carbônico, que é um laser cirúrgico, que serve inclusive para cortar a pele, para ressecar um órgão, um tumor, e o sangramento é mínimo. Por que que ele faz isso? Porque ele vai selando, ele vai queimando os microcapilares, né, como esse da ponta do meu dedo aqui, que existem na derme ao cortar. Muito bem. Para se chegar a esse ponto, sem que ele queime a pele, o que é que se fez? Se pulsou esse laser. Tá? Então, houve lá na década de 90, né, alguns luminares que estudaram o tempo de relaxamento térmico da pele. Que é isto? Quanto tempo a pele leva, exposta a 100 graus, para voltar a 35? Então, 500 milissegundos. Ora, se eu pulsar um laser que me atinge 100, cento e tantos graus para cortar, em 900 milissegundos, eu não terei esse efeito colateral, que é a queimadura. Eu vou abrir, eu vou selar os vasinhos e não terei esse efeito colateral. Então foi isso que se fez. Surgiu primeiros lasers super pulsados e depois os lasers mais modernos de gás carbônico, a radiofrequência também. Então, este é um exemplo. Se você for para as tatuagens, se você for para as manchas em geral, tanto endógenas quanto exógenas, que interessante. Então, como é que se fez nesse aspecto? Bom, eu tenho hoje aqui, por exemplo, neodímio e AG. É um laser, Odimas, e todos que estão nos vendo aí e ouvindo, pulsado em nanosegundo. O que é isso? É o segundo elevado a -9. Então é um tempo absolutamente impensável para nós. Não dá para você pôr isso aí num relógio. Então o que acontece? Ele é tão rápido que é como. Só um exemplo bobo. Se você encostasse o dedo na ponta de um cigarro aceso e ficasse com o dedo ali, você queimaria. Se você ficar tocando assim, ó, você não queima. Né? E você está encostando do mesmo Não, jeito na ponta do não cigarro. façam isso em casa, hein? Não façam isso em casa, muito bem. Agora, ele pulsa tão rápido e ele precisa de um peak pulse, de uma energia primária extremamente grande, de 3 milhões de watts, 6 milhões de watts. E por esse pulso tão rápido, ele não causa dano nenhum à pele. Só para você ter uma ideia, essa é uma máquina que permite retirar tatuagens, retirar manchas, retirar melanoses, melasmas de pele negra também, devido a essa característica. Então, a indústria vai nos fornecendo, né, materiais que são extremamente úteis, né? Então, eu não sei se eu respondi completamente a tua pergunta, mas para esses, por exemplo, para depilação, né, ou epilação, que eu gosto de falar, são esses lasers, né, extremamente pulsados, rápidos demais, onde você tem o efeito térmico dele para queimar o folículo piloso, porém não causa nada na pele. Né? Perfeito. É uma tecnologia extremamente brilhante, né? Sim, e que faz a diferença, né? A Dúvida. gente percebe, e não é à toa, né, o quanto esse mercado vem crescendo, principalmente agora nesses últimos anos, em que as pessoas tiveram mais tempo, de certa forma, de olhar para si, principalmente na frente do espelho, e falar, poxa, quero me cuidar mais, né? Acho que a pandemia fez isso com a gente, né? Permitiu que a gente se olhasse mais e desejasse mais se cuidar, né?
Não, e graças a você, pessoas como você, né, programas como o seu, tomar mais conhecimento, né? Tomar mais pé desse assunto para poder ter mais capacidade decisória, né? Sim, sim. Aproveitando a interação do nosso pessoal que está por aqui ao vivo, a Sandra está aqui com a gente, está perguntando: CO2 é laser? O CO2 não é laser, ele é um gás, né, chamado, conhecido como gás carbônico, né? Assim, ó, quando eu expiro, eu estou liberando o CO2, né? Muito bem. Porém, se eu colocar numa cavidade ressonante, se eu botar uma corrente ali que vai estimular os átomos desse CO2, eles vão se chocar e vão liberar para mim uma substância extremamente importante chamada fóton, e esse fóton, se eu conseguir conduzi-lo, se eu conseguir levá-lo a uma ponteira, a um braço, né, articulado, colocar uma lente ali, deixar que ele fique com 0,2 milímetros de diâmetro, ele vai fazer um corte na sua pele, exatamente como eu falei aqui. Então, o CO2 deixa de ser um gás absolutamente inerte, né? E passa a ter essa utilidade toda aí que nós todos conhecemos, para corte, para tirar tumores, em várias, inúmeras especialidades médicas. Acho que eu respondi para a Sandra, né? Respondeu. A gente já falou um pouquinho aqui sobre as propriedades clínicas, né, do uso do laser, não só aí na questão cirúrgica, mas também em remoção de verrugas, manchas e afins. Falamos também um pouquinho sobre suas propriedades estéticas. Então, você que está aí do outro lado da tela, de repente chegou agora e já está olhando para aquela sua tatuagem e já está se arrependendo. Não vou falar que de repente pode ser o nome de algum ex, alguma ex, mas enfim, fica a critério de quem está aí com a gente. É possível, sim, remover. Depois você volta nessa live aqui lá desde o começo para você ver que é possível, sim. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre estética, porque agora a gente vai responder a pergunta da Mariazinha. Ela quer saber se pode melhorar a rosácea com laser. Pode sim, pode sem dúvida, né? Sem dúvida, apesar de ser um problema de pele de difícil solução, qualquer dermatologista sabe disso, e eu não sou dermatologista, sou cirurgião plástico, mas o estudo do laser me faz afirmar que pode melhorar sim a rosácea com alguns tipos de lasers, por exemplo, o neodímio YAG, no segundo harmônico dele, né, que tem 500 e poucos nanômetros de comprimento de onda, ele é bem captado pelo vermelho e pode dar um aspecto bastante mais agradável na rosácea, assim, desde que ela não esteja infectada ou com alguma outra complicação adjuvante, né? Perfeito. Mariazinha 51, acho que está respondida aí a sua pergunta. Voltando para esse ponto da estética, o que mais é possível a gente fazer com o laser, né? Quais outros tratamentos, né, a partir do laser estão sendo bastante procurados, tem bastante novidade, tendência saindo aí, justamente para quem procura se cuidar do ponto de vista estético. Daqui a pouquinho a gente responde mais uma pergunta que chegou. Então, Dimas, olha que coisa interessante, como a tua pergunta é importante para quem está nos assistindo, né? Veja só, hoje eu tenho diodos emissores de luz, que são os LEDs, Light Emission Diode. Então, veja só, esses diodos você tem desde possibilidades de diminuir dor até possibilidades de apagar lesões dos mais diversos tipos. E isto vai depender do comprimento de onda que ele vai me fornecer, que depende do material que eu botei lá dentro. Então, veja só, se eu tiver um sujeito de 1,90 m de altura, eu não vou querer que ele seja jockey, que ele vai matar o cavalo nos primeiros 150 metros de corrida, né? E também não vou querer que um tampinha de 1,50 m seja jogador de basquete, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir nem segurar a bola. Então, o que eu quero te dizer com isso?
Os lasers, os LEDs, que são os diodos, têm o trabalho dele de acordo com o material que tem lá dentro. Você pega, por exemplo, um neodímio YAG, você pega, por exemplo, um arseniato de galho. Ó, que coisa interessante. É um laser que é específico para melhorar dores crônicas ou acabar com elas. Nós temos vários casos aqui de pacientes que estavam sofrendo com dores, né? E que nós conseguimos melhorar. Então, Tô gostando. é um laser totalmente de baixa potência, então você não sente dor alguma, ele não tem o efeito colateral de queimar, porque é um laser de efeito fotoquímico, ele vai agir na mitocôndria da célula, liberando as nossas endorfinas, que são as morfinas próprias do nosso corpo. E aí o sujeito que estava lá com aquela coluna dolorida lá há 2 anos vai falar, poxa, mas eu fiz 2 sessões de laser e a dor passou? Como é que pode? Né? É porque nós fizemos uma liberação dessas endorfinas e elas aprenderam esse caminho. Então ele vai ter novamente liberadas essas endorfinas que estavam ali trancafiadas, né, pela própria dor. O organismo preserva aquela área e segura. Então aí com essa luzinha maravilhosa, mágica, você consegue tirar essa dor desse coitado, desse sofredor aí. A gente vai ter que abrir um espacinho aqui na nossa agenda para falar um pouco mais disso, porque com certeza quem tá. Tô falando, o pessoal já quer saber quais tipos de dor. Eu sabia que isso ia acontecer, eu já tava prevendo que isso ia acontecer. E se não fosse ao vivo, ia ser na reprise. Então, vamos lá. Quais tipos de dor, né? Especificamente, o que a gente consegue melhorar ou resolver, quem sabe, com não sei se laser terapia é a melhor palavra, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas vamos abrir um pouquinho essa caixinha aí para a gente saber como é que a gente pode usar essa prática a nosso favor. Não, está correto laser terapia ou fototerapia, não tem problema nenhum, está muito correto. O tipo de dor é aquela dor que não tem um substrato anatômico específico. Por exemplo, se você herniou um disco da sua coluna, seja cervical, torácica ou lombar, e esse disco herniado está comprimindo a raiz do nervo, não tem como eu tirar essa dor com laser, com nada. Você precisa de uma cirurgia. Você precisa de um neuro ou de um ortopedista que saiba fazer isso para tirar essa dor. Agora, se eu tenho uma dor crônica, uma lombalciática crônica, de postura, né, da maneira de dirigir desse cidadão, da maneira de sentar-se de uma senhora, da forma errônea de postura de alguém, eu vou tirar essa dor tranquilamente com laser, que não tem um substrato anatômico específico. Não sei se eu me fiz entender, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, né, que é uma bursite, e que não tem nenhum outro substrato, apenas foi uma movimentação, foi um trauma, foi alguma coisa que ocorreu ali. Eu posso tranquilamente resolver isso com algumas sessões de laser de efeito fotoquímico, né? Já se eu tiver ali um estiramento, se eu tiver algum outro componente anatômico que precise, né, de uma correção que seja cirúrgica, eu não vou conseguir sucesso com o laser. Então, são dores crônicas, onde eu não tenho um substrato anatômico, né? Por isso que o médico tem que atender esses pacientes, tem que fazer uma consulta prévia, né? Ver exames de imagens, questionar, dar uma consulta mesmo, que tipo de dor, como é que é, há quanto tempo você está com essa dor. E outra coisa que é importante falar aqui também para todos, se houver uma lesão maligna, se houver algum tumor, alguma coisa, eu também não devo usar o laser, porque há dores cancerígenas que são terríveis. Então, nesses casos, eu não posso usar o laser de baixa frequência. Hoje ela é interpretada e conhecida como uma daquelas práticas integrativas, práticas complementares e vários outros nomes que, no fim das contas, é, a gente entende, né, como terapias complementares, ou ainda não tem um consenso a respeito disso? Não, Né? veja, a especialização em laser, o Dimas, ela não existe, né? O laser, então, não é uma especialização médica, é uma área de atuação. Então, por exemplo,
otorrino, e eu aprendo a tirar os cornetos nasais com laser. Quer dizer, eu posso tirar também com bisturi, com tesoura, com o que eu quiser, né? Eu sou um ginecologista e aprendo a fazer tratamento de HPV de colo de útero, de vagina, com laser, né? Isto é uma área de atuação, quer dizer, ele está melhorando, né, o handicap dele, ele está melhorando os resultados dele, não é? Então, é isso, o cirurgião plástico, você vai falar, pô, mas a pálpebra com laser fica melhor que a pálpebra sem laser? Não, se for feita pelo mesmo cirurgião, porque ele vai cortar exatamente onde ele precisa cortar, de acordo com a especialização que ele tem. O laser dá ao cirurgião um pouco mais de facilidade de visualizar naquela região, não é? Porque não tem menos sangramento, então pequenos detalhes que numa cirurgia de pálpebra podem ser importantíssimos, não é? Então é isso, quer dizer, eu tenho uma área de atuação que qualquer especialidade médica pode ter, né? E isto é importante que o nosso ouvinte, que as pessoas que estão nos assistindo saibam. Perfeito. Vamos lá para nossa interação ao vivo aqui, que a gente já tem até fila de perguntas aqui. A primeira delas é da Sandra. Ela quer saber o seguinte: manchas da idade são melasmas? E sai ou não com laser? Pois é, que pergunta boa, né? Então, para eu saber se é um melasma, se é uma melanose, se é um melanoma, que é um tumor maligno, né? Se é uma dermatose actínica, o que seja, eu preciso examinar. Muitas vezes o paciente mora longe e manda por WhatsApp uma fotografia. Você mais ou menos fala o que poderia ser, não é? E confirma isso numa consulta ao vivo. Então, Sandra, não dá para saber, né? Assim, sem você examinar. Então, examinando, o médico experiente, acostumado a trabalhar com essas coisas, vai lhe dizer com certeza se é um melasma, se é um melanose, se é um melanoma, se é uma dermatose actínica, para que você saiba, e evidentemente que essas coisas têm tratamentos distintos. Ou Maravilha. mesmo Vamos para a próxima. tratar, né? Pois não. Pois é, vamos lá para a próxima. FLC Loyola. Dr. Cláudio, qual o melhor laser para melhorar o aspecto da pele? Parabéns pelo excelente trabalho. Para melhorar o aspecto da pele, né? Sem dúvida nenhuma, são os lasers de gás carbônico, né? Hoje, esses lasers com esse pulso e com essa maneira de trabalhar, né? Fazendo que nem se fosse uma rede na pele da pessoa, né? Então, uma área atingida, uma área do lado não atingida, atingida, não atingida, para a recuperação ser mais rápida. E também alguns lasers, Odimas, que é interessante responder para essa senhora, de ação ambulatorial, que a paciente pode vir. O laser que eu falei de gás carbônico é uma sessão só. Você faz, tem que fazer anestesia, tudo e tal, e você rejuvenesce bem aquela pele. Alguns lasers ambulatoriais podem fazer esse trabalho, como as luzes intensas pulsadas, como alguns LEDs e alguns outros lasers de rejuvenescimento, a longo prazo. Então você faz várias sessões, inúmeras sessões, não é? E vai tendo um resultado interessante, sem precisar afastar-se do serviço, sem ter uma queimadura na pele. Traz um bloqueador solar bom antes de sair do consultório. Faz uma mascarazinha lá de gelo e tal, passa o bloqueador solar e vai trabalhar, né? Passa uma maquiagem e vai trabalhar. Tem um pouquinho de cuidado para não tomar sol e vai ter um rejuvenescimento a longo prazo. Perfeito. Pergunta agora da Sirlene. Artrite ou artrose? É o caso para laser? Não, não, infelizmente não, né? A artrite é uma inflamação aguda de uma articulação, né? Então precisa ser tratada com medicamentos. Claro que o laser pode ajudar, né? Ele pode ajudar, inclusive, por exemplo, no herpes zoster, né? Melhorar a dor do herpes zoster, mas ele não vai tratar o herpes zoster. Então, no caso da artrite ou da artrose, ele poderia melhorar a dor, sem dúvida nenhuma, desde que esteja sendo feito um tratamento concomitante com alguma medicação aí que de ação do reumatologista, no caso da artrite, e do ortopedista, no caso da artrose. Mas ele pode melhorar a dor, sim. Ele melhora a dor de um herpes zoster, né, que é uma dor horrível,
e melhora bem mesmo, mas ele não vai curar o herpes zoster. Você precisa tomar lá o remedinho, né? Para poder acabar com o herpes, e aí o laser ajuda a tirar a dor. Acho que eu respondi para. Maravilha. Maravilha. Respondida a pergunta que também era da Maria Cecília. Doutor, a palavra para mim é nova, então me corrija se a pronúncia estiver errada. É a pergunta da Denise, ela quer saber, condromalácia, ou malacia, não sei, de patela, pode usar? Bem específica essa pergunta, né? É bem específica essa pergunta. A condromalácia é uma deterioração, uma degeneração da cartilagem, né? A patela nada mais é do que o joelho aqui, né? A parte externa aqui do joelho, né? Então, eu não vejo como tratar isso aí com o laser. Repito, se houver dor, o laser poderá ajudar, até como auriculopuntura, por exemplo, né, para não se agir nessa região onde está havendo a degeneração da cartilagem. Mas, se não houver dor, não tem o que fazer com a condromalácia, com lasers, dentro do parco conhecimento que eu tenho do assunto. Ou seja, né, a gente pode ter uma ideia, então, que o tratamento a laser, né, ou a laser terapia, como a gente falava agora há pouco, ele é uma prática acessória em muitos casos, mas né, a gente precisa investigar um pouco mais para saber se só ela vai resolver, né, doutor? Exatamente. Só para te dar um exemplo de laser cirúrgico, há algumas patologias, né? Como a doença de von Recklinghausen, que é a doença do homem-elefante, né? Que teve até o filme aí com o Hopkins, belíssimo filme. É, aquela patologia nós só conseguimos tirar com laser. Não há como tirar. O cirurgião não tem plano cirúrgico, né, para levantar a pele e tirar aquilo. De tão intrincado, de tão colado na pele que é. E com o laser você consegue vaporizar as lesões dos neurinomas, né, do von Recklinghausen, e deixar a pele intacta. É extremamente interessante. Portanto, há alguns tipos de lesões, né, em que o laser é absolutamente fundamental no tratamento, seja ele cirúrgico ou clínico. E talvez seja uma das únicas opções em algumas patologias, em alguns problemas. Vamos lá para mais uma pergunta. O pessoal hoje está inspirado. A blefaroplastia faz com laser também? Pode ser feito no consultório? Boa pergunta, hein? Muito boa A pergunta. blefarite até pulou aqui com essa pergunta. Ai, ai, ai. Mas dá para fazer em clínica, numa clínica relativamente bem aparelhada, desde que eu tenha um conhecimento muito bom, desde que eu tenha uma relação médico-paciente muito saudável, muito respeitosa com esse paciente, para que ele entenda, Dimas, que você já saltou a tua marmita só de ouvir, né? Então, imagina, para que ele entenda que eu vou ter que fazer uma anestesia local, com ele acordadinho, porque não se pode sedar um paciente numa clínica, num consultório. Se isso tiver combinado, previamente combinado, bem claro, bem especificado para o paciente e para o doutor, é possível sim. A blefaroplastia a laser e todas as incisões a laser têm a vantagem de você fazer uma incisão quase exsangue. Então, menos sangue, maior visão do doutor, maior a chance de ter vistas pequenos detalhes, né? Detalhes que vão fazer com que a blefaroplastia tenha um resultado melhor. Perfeito. Ele é Pergunta dependente. respondida. Não tem esse negócio de o laser vai deixar mais bonito. Não, ele é cirurgião, ele é operador dependente. Tem que conhecer do assunto, né? Perfeito, perfeito. Pergunta da Sandra respondida. Eu não posso encerrar o nosso bate-papo sem trazer uma abordagem que a gente já viu por diversas vezes, e não à toa, a gente, mais uma vez,
traz aqui para esse papo, que é a compulsão pela estética. A gente já viu em vários programas, né, pessoas que fizeram aí 10, 20, 30, 50 cirurgias, que gastaram milhões pela estética, né, por uma aceitação, enfim, por N fatores. Quando a gente pensa no laser, né, nos tratamentos, nos mais diversos tratamentos com laser, eu queria saber como é que fica essa questão, né? Como é que a gente pode entender, né, o laser junto daquilo que a gente quer melhorar, mas sem que essa vontade, né, vire uma compulsão. Aí eu falo vontade barra necessidade, né? Porque a gente sabe que tem casos que são, né, mais clínicos, alguns mais estéticos, alguns a gente, deu vontade, alguns é importante, é necessário. Como é que a gente pode dosar essa vontade barra necessidade? É muito interessante, muito precisa e muito importante. Eu vou distinguir aqui duas coisas. Primeiro, a atuação do médico e o paciente. Então, o médico precisa ser respeitoso, precisa ser ético, precisa ter dignidade e responsabilidade com o seu paciente. Então, não tem que falar o que o paciente quer ouvir, ele tem que falar o que ele precisa falar e cada caso é um caso. Não há como dizer que eu vou usar essa técnica, essa forma de ser em todos os casos. Por isso, tem que ser feita uma consulta. Não importa se é uma verruga, se é uma pinta que eu vou tirar. Eu preciso saber se aquilo é benigno, se tem cara de maligno, se não tem, para eu saber o que eu vou usar, né? De que maneira que eu vou agir naquela lesão que está incomodando aquela pessoa. Então, essa é a parte do médico que precisa ser muito bem dosada por ele mesmo, para que ele não induza o paciente a fazer aquele tipo de procedimento. Que isso é muito feio, é indesejável e não se pode fazer isso. Segundo o paciente, ô Dimas, eu tenho pacientes, né? Ou melhor, existem pacientes que são dismorfofóbicos. O que é isso? Nada está bom. Nunca estará bom. É um paciente que precisa de um psiquiatra e de um psicólogo para ajudá-lo. Então, é um paciente que faz uma cirurgia de mama 10 vezes, 20 vezes, e nunca está bom. Entendeu? Então, é necessário que esse paciente seja avaliado corretamente, para que a gente não cumpra com mais uma etapa no dissabor da vida desse coitado, né? Segundo, existem aqueles pacientes que são os pacientes, Maria vai com as outras, né? Ele ouve, ele vê na televisão, ele o laser e tal, pô, eu quero fazer. Ele não tem nada para fazer, mas ele quer fazer, porque é moda. Então, esse paciente também precisa encontrar um médico bom, competente, que vai dizer, escuta, ô, amigão, vai para casa, você não tem nada para fazer, fica tranquilo, tá bom? O laser é legal, muito legal mesmo, mas no teu caso não precisa, né? Então, esse paciente também tem que ser olhado com bons olhos. E existem aqueles outros onde você tem coisas que ele vem realmente com problemas que precisam ser retirados. E muitas vezes eu preciso mesmo de alguns procedimentos, sejam eles cirúrgicos ou ambulatoriais, para conseguir atingir o resultado satisfatório para aquela pessoa. Então é necessário ter muita confiança, uma relação médico-paciente muito boa, muito agradável, muito saudável, para que o paciente entenda, olha, serão tantas sessões, né? Mas nós vamos conseguir um resultado interessante para o senhor ou para a senhora. Maravilha, está respondido aí. Obrigado, cara. Excelente. Eu quero dar dois recadinhos para vocês, muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: se a sua pergunta não foi respondida, ou se você tem outra dúvida, ou quer esclarecer mais alguma coisa aí a respeito da sua dúvida, não deixe já de seguir o Dr. Cláudio aqui nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. @claudio.roncati, né, doutor? Isso.
Deixa eu Isso. colocar aqui, já vou fixar aqui no bate-papo para quem está acompanhando a gente ao vivo. E para você que vai nos assistir na reprise, na legenda desse vídeo vai ter o arroba do doutor para você seguir e acompanhar aí o trabalho. Deixa eu ver, agora foi Claudio.Roncati com 2 T's. Você acessa, segue e, claro, fica conhecendo o trabalho, fica conhecendo tudo o que o Dr. Cláudio faz. E mais um recadinho, na verdade, uma mensagem que chegou aqui muito bacana. Mensagem da Sandra. Preciso deixar registrado que fiz do bigode chinês com ácido hialurônico com o Dr. Cláudio há 10 anos atrás e ainda está ótimo. Me deu qualidade de vida e autoestima. Olha que maravilha. Veja como é importante, né? Depoimento, porque provavelmente nós seguimos aquela risca, né? A recomendação aí dos grandes mestres da cirurgia plástica de fazer uma consulta bem feita, observar realmente o que o paciente quer, o que ele precisa, o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Fico feliz com essa colocação aí da Sandra e que continue assim. Maravilha. Doutor, quero mais uma vez te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade e principalmente aí pelos esclarecimentos e todo o conhecimento que o senhor trouxe aqui para a gente nessa noite. Muito obrigado, viu? Imagina, Dimas, eu que te agradeço. Você é um grande comunicador. Eu tenho certeza que muita gente pode ter ganho um pouco mais de conhecimento, né, sobre esse assunto. Fico muito feliz e estou à tua disposição. Quiser fazer uma outra live aí, vamos embora. Só me avisar quando. Maravilha. Isso é que eu estou à tua disposição, tá? Adorei ter esse contato com você. Muito obrigado, viu? Maravilha, eu que agradeço mais uma vez, será um prazer te receber aqui outras vezes. Quero agradecer também, por último, mas não menos importante, a você que está aí do outro lado, que nos acompanhou, interagiu, participou bastante aí ao vivo e também, claro, a todos os que vão nos assistir na reprise, vão recomendar essa conversa para outras pessoas, para poder aprender, absorver um pouquinho mais de conhecimento e tirar essa tatuagem aí que está aí incomodando, ou a mancha, ou a verruga, enfim. Qualidade de vida sempre é bom e ter oportunidade como essa aí de se cuidar um pouquinho mais é melhor ainda. Então, você que está aí do outro lado, muito obrigado por prestigiar, por interagir, participar. É sempre um prazer ter todos vocês aqui. E como eu sempre digo ao final das nossas conversas, é para você que está aí do outro lado que a gente traz toda essa programação, que a gente traz todo esse conteúdo. Para todos vocês, uma excelente semana, um forte abraço. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, uma excelente semana e um forte abraço para você também, viu? Amém. Para você também, uma ótima semana e uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal. Forte abraço. Obrigadão.